Uma boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento ao nosso trabalho à distância, para que a gente possa ter pelo menos um vínculo, com a nossa casa e não ficarmos tão distanciados e tão, assim, se sentindo sozinhos no meio dessa pandemia, nesse distanciamento, A gente sabe que a espiritualidade está trabalhando, mas a gente tem que obedecer aquilo que foi determinado. Então hoje estou aqui com vocês para a gente falar sobre o tema projeto de vida. Mas antes nós vamos fazer uma prece. Eu convido a todos que estiverem nos assistindo para estar comungando conosco nessa oportunidade de estarmos trabalhando em favor do nosso crescimento. Elevemos então o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, saudando também a equipe espiritual que aqui já se apresenta, nos dando toda a cobertura, e que o nosso trabalho de hoje, porém humilde, possa render frutos, se não imediatos, mas paulatinamente através do futuro. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e que vamos então todos juntos estudarmos um pouquinho a respeito de nós mesmos, que assim seja. O tema proposto para o nosso mês de janeiro é sobre a renovação, espiritual, sobre o nosso crescimento, a nossa evolução, e hoje foi nos dado o tema projeto de vida, que muitos de nós sequer pensamos sobre isso, E o que é então um projeto de vida? Seja ele no que diz respeito ao homem na sua vida terrena. Ninguém pode viver sem uma meta, sem um projeto. Tudo que nós queremos alcançar, nós temos que estabelecer metas e trabalhar para alcançar. E nesse trabalhar para alcançar, nós vamos ter enfrentamentos, às vezes difíceis, às vezes não tão difíceis, mas sempre há um trabalho a realizar para que a gente possa alcançar. Já disse, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, não é assim? Então, o que a gente conquista tem um valor redobrado, porque entra aí o nosso esforço, a nossa participação, para que aquela coisa não venha de graça e não seja desvalorizada, porque quando a gente recebe de graça, a tendência é não valorizarmos. Então, quando nós conquistamos algo com o nosso suor, ele tem um valor redobrado. No que toca às coisas do Espírito, não difere também dessa conquista. E digo ainda para vocês que é talvez mais difícil do que conquistar as coisas da matéria, não é assim? Nós hoje, estudando a doutrina espírita, nós já conhecemos muito, conhecemos um vasto, vamos dizer, conteúdo doutrinário que nos coloca perfeitamente equipados para esse projeto de vida ser muito bem sucedido. Porém, eu volto a dizer, sem a pressa, mas paulatinamente. O que é que nós conhecemos hoje que nos equipa? Nós temos o conhecimento, além da mensagem do Cristo, nós temos a mensagem do Consolador prometido, que é a mensagem clareada do Evangelho de Jesus, com muito mais informações, com muito mais detalhes, com uma fé raciocinada, não é assim? Então hoje nós temos um conhecimento do nosso Criador, que ganha uma distância enorme no conceito do Deus antigo. Nós conhecemos hoje, sabemos que nós somos um espírito imortal, que nós temos várias experiências reencarnatórias, porque condiz com a bondade, a sabedoria de Deus, que nos criou simples e ignorantes, então nos dá a oportunidade de continuarmos um projeto que ficou inacabado, de melhorarmos um projeto que foi mal sucedido ou mal trabalhado, e assim nós vamos caminhando rumo ao nosso projeto maior. E nesse projeto maior vem aí o projeto divino a nosso respeito. Nós somos projetos divinos, isso para mim é fantástico. E a gente não para pensar sobre isso, Porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas no contexto geral, nós somos projeto divino.
Então nós vamos trabalhando as informações que a doutrina dos Espíritos nos oferece e vamos nos aparelhando devidamente com vários assuntos que de maneira alguma podemos relegar ao abandono ou ao desvalor, com o que diz respeito ao espírito, né? Nós somos seres espirituais, revestidos temporariamente de um corpo físico, e nós temos sob nossa responsabilidade uma administração de bens, de pessoas e de nós mesmos. Então, tomando conhecimento desses valores, muitas vezes nós, por termos esse acúmulo de informações, achamos que é suficiente. Vou numa casa, eu trabalho ou eu escuto palestra. Muitos de vocês que estão nos ouvindo não trabalham efetivamente numa casa espírita, mas têm uma participação assídua de ouvir palestras, de participar de alguns eventos. Isso é muito importante, porque cada palestra traz um conteúdo que de maneira alguma, para aquele que presta atenção, de maneira alguma vai ficar perdido no seu psiquismo, porque no momento mais inesperado ele vem à tona e se torna a sua muleta, a sua sustentação naquele período que você está precisando dessa informação. Parece que a gente, eu esqueço, não me lembro de nada. A gente costuma ouvir os companheiros falarem isso, eu não guardo nada. Mas muitas vezes, quando alguém se aproxima da gente, no momento de crise, no momento de insegurança, nós somos bons locutores, nós somos bons orientadores, porque nós trazemos em nós aquele material. Vocês já devem ter percebido isso. Somos ótimos para dar um conselho, para dar uma orientação, embora muitas vezes esse conselho que a gente dá para o outro, nem sempre nós tomamos para nós mesmos. Isso aí a gente não entra muito na questão, porque a gente realmente cai nessa fragilidade. Bom, então, o que muitas vezes nos chama atenção, e nós estamos falando desse projeto de vida, é que mesmo sendo espíritas, participantes de uma casa espírita, não temos um projeto. Não temos um projeto. E esse projeto de vida se chama reforma íntima. E como vivemos no mundo físico e milenarmente vamos repetindo velhas lições, o encantamento para com as coisas do mundo é um entretenimento, é uma diversão para a nossa mente afeita ao apego às coisas do agora, às lantejoulas ilusórias do mundo, que não estamos aqui falando que não devemos ter, não é isso, não existe aqui uma fala, você tem que abandonar tudo, você não pode ter dinheiro, você não pode comprar, e não é bem assim, não é uma apologia de pobreza, de miserabilidade, não, é de centrar, buscar o objetivo, saber por que eu estou na Terra, o que eu vim fazer aqui, qual o planejamento que eu elaborei junto com os instrutores espirituais antes de eu reencarnar. E quando chega aqui, por devaneios ou ilusões, eu mudo o foco da minha existência. Estou falando nesse sentido, né? Como espíritas, nós somos, não é bem cobrado, mas nós temos um diferencial muito grande perante os outros. Nós devemos ter esse diferencial, porque não somos mais pessoas que estão sem esse conhecimento das verdades imortais. Mas mesmo assim é muito comum nós encontrarmos companheiros desmotivados, tristes. Uns dizem, eu estou sem fé, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu fico angustiado por qualquer coisa. Embora tendo as luzes do Consolador no seu interior, ainda se sentem assim. Então está na hora de nós sentarmos conosco mesmo, sem precisar de ouvintes ou de pessoas que nos dê o seu aval, mas uma conversa muito séria, um estudo muito sério de nós mesmos para termos o nosso projeto. Por quê? Quando nós chegamos numa casa espírita, é muito provável que nas primeiras ou segundas palestras ouçamos alguém dizer sobre reforma íntima, não é assim? Aí nós começamos a perguntar, mas que é essa tal de reforma íntima? Aí nós começamos a ouvir dizer,
que a evolução não dá saltos, que nós somos criados simples e ignorantes e que precisamos reformular nossos conceitos, incorporar novos valores e precisamos urgentemente nos adequar às informações que a espiritualidade nos traz. Isso é o que a gente aprende mesmo. E nós aqui na casa temos por obrigação doutrinária fazer com que as pessoas acordem, dar uma chacoalhada, porque assim, não só para eles, mas principalmente por a dor que fala. Porque nós estamos ainda falando de nós mesmos para outras pessoas. Estamos expondo as nossas fragilidades para outras pessoas. Estamos falando da possibilidade efetiva de realização para que os outros acreditem. Se eles podem, nós podemos também. Então é pela autoafirmação, pelo entusiasmo que a gente transmite os postulados da doutrina espírita que nós vamos conquistando, vamos dizer assim, a credibilidade daqueles que nos ouvem. Então nós vamos perguntando, mas antes de eu ser espírita, eu achava que eu era legal, eu achava que eu era uma boa pessoa, eu achava que eu era uma pessoa educada, uma pessoa bem posicionada, uma pessoa feliz. Conhecer a doutrina espírita não implica mudar esse sentimento. Porque a doutrina espírita não é aquela doutrina, como diz Allan Kardec, que a gente tem que assumir um ar de matar-mouros. Mouros eram pessoas guerreiras da antiguidade, né? Não, a gente precisa ser feliz, porém consciente. Viver no mundo sem se deixar levar pelas ilusões do mundo. Ou seja, uma pessoa consciente é uma pessoa que se conhece, que sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles, sabe onde estão as suas fragilidades, sabe também onde estão as suas virtudes, porque nós não somos só um poço de negatividade. Nós já conquistamos bastante coisas, né? Mas fazer esse levantamento sincero, honesto, ali na intimidade do coração, é o que define a minha meta, o meu planejamento para esse processo, esse projeto de vida. E nenhum vento sopra favorável quando a gente não sabe para onde vai, porque a gente vai encalhar em qualquer lugar e só Deus sabe as consequências. Agora, quando você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, você é uma pessoa definida. Ninguém melhor do que nós sabe o que está faltando em nós para ser melhorado. E nisso nós vamos pensando, por que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? Aí entra em conflito, porque nós começamos a olhar o outro lado, as pessoas que estão à nossa volta. Eu faço um projeto de vida que não é compartilhado com pelos outros. E é muito comum nós ouvirmos companheiros chorosos de que em seus lares não existe uma compreensão. Porque se é uma pessoa resignada, pacífica, é incompreendida por aqueles que até então nos conhecíamos como pavio curto, como pessoas que não levavam desaforo para casa, porque também o meu ego me faz ser simpático àquele estado de coisa, e o ego nos engana muito. Então nós temos que mudar, transformar e não matar aquilo que tem dentro da gente. Então é uma ilusão a gente querer mudar de uma hora para outra. Porque a santidade não se adquire a toque de tambor, e nem por decreto, e nem por uma leitura rápida, ou ouvindo numa palestra. Então, quando nós chegamos numa casa espírita, nós nos entusiasmamos muito com o que ouvimos. E temos uma ilusão também de quem fala para as pessoas já é alguém santificado. Os médiuns, então, se deixar, são quase endeusados, é um erro. Né? Tanto deles para conosco, quanto de nós para com a gente mesmo, entendeu? Então, é um projeto de vida consciente, um estudo minucioso, silencioso e agradável, porque hoje nós não podemos fazer desse projeto de vida, que é a reforma íntima, que é a reforma do amor para com a gente mesmo, para com a humanidade, vamos dizer assim, um velho retorno às penitências, do ajoelhar sobre o milho, de rezar não sei quantas ladainhas, de bater no peito minha culpa, de se martirizar por não ser o que eu quero ser quando eu ainda não sou. Então, mas nesse projeto entra a calma, a resignação,
a resiliência, a caridade para com a gente mesmo, porque quando a gente tem caridade para com a gente mesmo, a gente sai daquele perfil de algoz, de condenador, de inquisidor, de policiador não tão generoso de nós. Aí entra o processo de culpa, de remorso vazio, de injustiça com a gente mesmo. Então não, reconheci, eu sou falho nesse aspecto, então eu preciso melhorar. Nós estamos no dia 22 de janeiro de 2021 e como vocês sabem, eu sei, como nós ansiávamos por chegar a 2021 como se 2020 fosse a praga do século. Tudo bem que não foi fácil, né? Mas muitas coisas boas também aconteceram no ano 2020. Nós vivemos, perdemos entes queridos, amigos, mas nós estamos aqui ainda. Então gratidão é uma palavra, um sentimento chave para a gente atravessar 2020 para 2021. E aí nós estamos em 2021. O que foi que mudou? Para vocês e para mim? Estamos vivos. Estamos lutando, trabalhando a duras penas, obedecendo orientações de governos, de órgãos da saúde, Secretaria de Saúde, para a gente se precaver e não acelerar esse caos que já está estabelecido. Mas, como espírito, eu continuo sendo eu. Então, veja bem, no projeto de vida, que é a reforma íntima, que é um projeto de amor para com a gente mesmo, é um projeto de amor para com aqueles que nos cercam, é um projeto de amor para com a sociedade, é um projeto de respeito, de admiração e de gratidão por seres que doaram as suas vidas para que a gente estivesse hoje aqui falando sobre isso. Um pouco melhorado na sociedade, um pouco pacificado dentro de nós, porque o conhecimento espírita, levado a sério, tende a transformar o homem velho no homem novo. Mas, como nós falamos, é um projeto de vida. E para alcançarmos a nossa meta, há que estudarmos. Há que meditarmos sobre o que estudamos e, principalmente, trabalharmos. Não adianta frequentar, não adianta ter um currículo cheio de informação, quais os cursos que você já fez, o que você faz na casa espírita. Isso não é credencial de evolução, simplesmente é material acumulado em nosso cérebro, onde não desceu para o coração e nem se expressou nas mãos. Então é um trabalho constante no nosso coração, na nossa intimidade. É um projeto extremamente feliz, porque a reforma íntima não é para sofrer, é para nos tornar felizes, livres, libertos. E quando a gente se liberta, a felicidade se instala, porque eu me projeto sempre para frente. E como nós espíritas sabemos que o futuro que nos aguarda dentro da programação divina é sempre para o alto, sempre para o melhor, para o mais iluminado, então eu tenho que me adequar. Não é por imposição, é um processo natural de transformação. Isso nos alegra muito, porque se nós formos olhar para o que fomos há séculos atrás, é triste e lamentável, porém era o nosso estágio. Eu não tenho que bater minha cabeça na parede e dizer minha culpa, minha máxima culpa, e sim prosseguir para o alvo. E qual é o alvo que nos aguarda? Uma serenidade, um conhecimento de mim mesmo, a ponto de não deixar-me convencer pelas armadilhas do mundo. Mas as armadilhas do mundo só se estabelecem em mim se o meu ego não for trabalhado. Conhecimento de si mesmo significa fazer um projeto. Porém, em 2021, estamos em janeiro. Se fizermos o reconhecimento valioso, corajoso, tranquilo, sem o sentimento de culpa, sem a pressa de santificar-se, mas falando, eu sou uma pessoa intolerante. Eu acho que no mês de fevereiro, não adianta juntar muita coisa, no mês de fevereiro, eu vou trabalhar minha intolerância. Eu vou perceber como eu trato os outros, se eu ouço mais os outros, se eu não enfio goela dentro do outro a minha verdade, se eu sou mais de deixar ele falar, desabafar,
se eu não condeno. Então nós vamos criando empatia. E só quem cria empatia é para saber como é gratificante você ser acolhido, você ser respeitado, você ser buscado no meio em que você vive. Você pode fazer em março. Eu sou uma pessoa avarenta, muito ligada às coisas materiais. Então, nesse meu projeto de vida, eu vou trabalhar mais, assim, vou perceber mais quem está precisando. Se eu não posso doar longe, vou ver na minha família quem está precisando de alguma coisa. Seja materialmente falando, seja de palavras, seja de atenção, isso também é desapego. Isso é dar-se. E só doa quem tem. Porque quem não tem fica sempre a mim e pedindo dos outros, exigindo dos outros. Então, no em março, vamos trabalhar mais a doação, o desprendimento, o desapego. E desapego também, inclusive, de pessoas. Porque muitas vezes nós somos tiranos, nós somos ruins para os outros. Porque nós temos ciúmes, nós achamos que as pessoas nos pertencem, que são propriedade nossa, seja filho, marido, esposa, mãe, pai. Então é hora em março de nos apegarmos, não abandonar. Desapegar é uma coisa, abandonar é outra. Em abril, nós podemos trabalhar outras lições que cada um sabe o que tem para fazer. Então, mês a mês, nós vamos estabelecendo. Pessoal, pensa que não, sem percebermos, mas ao chegar em dezembro, nós estamos livres de um fardo, de um ônus pesado, por não querermos mudar. Porque com base em tudo isso que nós já falamos, de conhecimento doutrinário, que vem revelando às claras, conceitos que uma criança sabe identificar na mensagem do Cristo, o que falta para nós essa renovação? Aí nós vamos ter um entrave, que é o interesse pessoal. Sabe, quando nós entravamos no interesse pessoal, buscando a ilusão da matéria, porque muitos religiosos fantasiados, ou muito materialistas fantasiados de religiosos, está na hora de definir. Sempre gosto de falar do cantar do galo, nós estamos em hora de definição. Quem estiver em cima do muro, desce, porque ninguém vai ficar em cima do muro e depois, quando bater naquela portinha lá das 10 virgens, lembra? Não vai ser aberto, porque cada um tem sua hora de partir para o mundo espiritual. Aqui nós chegamos com pouca bagagem, muitas bagagens desnecessárias, porque fruto das nossas inconsequências, das nossas ilusões, dos nossos problemas mal resolvidos, mas precisamos partir daqui com a bagagenzinha melhor. Não estou falando para uma bagagem enorme, de um Boeing, não, de um cargueiro transatlântico, não, mas uma bagagenzinha boa, recheada de satisfação, de cumprimento do dever, seja na sociedade, na família, como pessoa. Isso não é demais, porque o que está faltando? Boa vontade. Então, nesse projeto de vida que todos nós urgentemente precisamos elaborar e pacientemente executar, entra tudo aí as questões dos valores nobres, através adquiridos pela prática do exercício constante, nas pequenas coisas, pessoal. Não pense em fazer grandes coisas, não exijam um esforço hercúleo que a gente não consegue ainda, porque conflitando com esse Davizinho que a gente tem aqui, nós temos uns Golias dentro de nós, que é o orgulho, o egoísmo, a intolerância. Então, o interesse pessoal são Golias que a gente, apesar de reconhecermos os fatores que eles ocasionam em nossa vida íntima e pessoal, muitas vezes nós namoramos e gostamos deles, porque é uma autodefesa. Então, nós precisamos identificar quem são meus inimigos e quem são meus amigos e trabalhar para que haja uma transformação harmônica, porque não adianta, de hoje em diante eu não sou egoísta. Impossível, toque de tambor ninguém consegue, eu preciso trabalhar o egoísmo e transformá-lo em altruísmo. Trabalhar a avareza e trabalhar na doação, não é assim? Transformando aos poucos. Então, nesse projeto de vida, que todos nós somos chamados a executar, entra aí o conhecimento de si mesmo, a perseverança e a objetividade em estabelecer metas e trabalhar para conseguir. E eu, sinceramente, estou contando com isso em meu favor e esperando que cada um faça, porque é uma bênção viver na Terra e é uma bênção essa experiência
no plano físico, quando a gente tem sob nosso amparo a espiritualidade e as luzes do Consolador. Não barateiem essa oferta generosa que o Cristo de Deus, com seu exemplo, com a sua vida, nos doou, e depois essa oferta amorosa com o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Vamos estudar, vamos meditar e vamos trabalhar. Eu desejo a todos muita paz, muito obrigado. Viu? E nesse momento, ainda sentindo as vibrações deste momento, sentindo a espiritualidade nos envolvendo, vamos elevar ao nosso Senhor Jesus Cristo, elevar ao amigo Allan Kardec, a espiritualidade aqui presente, os nossos sentimentos de gratidão pelas luzes, pelas bênçãos e pela possibilidade de melhorar a cada dia rumo à nossa angelitude. Que assim seja.